Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia especialmente agitado aqui no Brasil, com notícias bombásticas que estão mexendo com o mundo político aqui no nosso país, mas com um saldo negativo que a gente pode cravar, que está sendo ali colocado na conta daquilo que a gente chama de bolsonarismo. Algumas análises aqui que nós fizemos anteriormente, nos nossos encontros que fizemos pela manhã, estão se confirmando. Tanto o comportamento do Delgatti na parte primeira, né, da CPMI, como agora na outra parte, a parte da tarde, onde majoritariamente tivemos ali senadores e deputados bolsonaristas, inclusive com a presença ali dos dois filhos do ex-presidente da República, né? Infelizmente, ninguém, talvez até para não tumultuar, né, não levantou aquela questão de onde estão as joias que foram roubadas. Que história é essa? Como é que a quadrilha fez o que fez, transportando ilicitamente joias da República Brasileira para serem vendidas no exterior? Ninguém se lembrou disso, mas, enfim, isso tudo está correndo paralelamente. Tivemos mais prisões no dia de hoje e as apreensões também dos telefones do indefectível advogado Frederic Wassef, do ex-presidente da República, que também se pronunciou sobre o que está acontecendo hoje, de uma forma assim até inusitada, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco. Já somos 819 mil pessoas antenadas com a realidade brasileira, que gostam de discutir política, gostam de se informar, gostam de conversar com as pessoas e gostam de interferir também na realidade aqui no nosso país. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim, é aquele movimento que faz cada vez mais um espaço como o nosso chegar a mais pessoas como você, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no nosso clube de membros, se você puder, e também participar aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro para bater um papo com vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui. Gente, começando aqui por algumas notícias, né? Polícia Federal apreendeu o celular de Wassef, que dizia, né, a interlocutores que usava para falar só com Bolsonaro. O advogado foi alvo de busca e apreensão na noite de quarta-feira. A ação é parte da operação deflagrada pela Polícia Federal na sexta, ocasião em que ele não foi encontrado. Gente, quanto mais se esmiuçar a vida das pessoas que estavam no entorno do Bolsonaro, mais crimes serão detectados, porque essa gente entrou no modo impunidade que eles achavam que se o Bolsonaro estabelecesse uma ditadura aqui, os amigos do rei, que eles já viam como um criminoso, estaria protegendo a todos eles. Isso a gente viu até uma fração, né, desse tipo de pensamento nas declarações feitas pelo Delgatti hoje, o Delgatti Neto, lá, o conhecido como hacker de Araraquara na CPMI. Então, vai surgir mais coisa desse tipo de situação aí. Hoje pela manhã também, a Polícia Federal saiu prendendo uma série de pessoas pertencentes a uma organização daquilo que foi chamado de Festa da Selma. Que troço mais estranho, né? Grupo Festa da Selma fez mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília, diz Polícia Federal. Polícia Federal fez operação nessa quinta-feira para prender 10 pessoas suspeitas de serem as organizadoras dos atos do 8 de janeiro. Na verdade, Festa da Selma pode ter sido um nome fantasia daquilo que eles gostariam de chamar de Festa da Selva, né? Porque selva sempre era uma saudação, era um grito de guerra que eles utilizavam ali como uma espécie de mantra para a balbúrdia, para a derrubada da democracia aqui no nosso país. Então virou Festa da Selva para disfarçar, né? Mas não deu certo, não. Polícia Federal prende organizadores da Festa da Selma à convocação do dia 8 de janeiro. Então, essas foram as situações, né? Continuo a receber alguns memes, né? Alguns já fazendo uma espécie de premonição, que não é muito difícil de ser feita aqui no nosso país, diante da quantidade de crimes que o ex-presidente da República, inelegível, comandou. Então, tem uma charge que é a montagem, né, já do Bolsonaro aqui de macacão de presidiário.
E aí a gente chega aqui na sessão da CPMI do dia de hoje. Bom, gente, é muito interessante fazer um esclarecimento aqui. Tudo aquilo que for visto, né, como depoimento na CPMI está sendo juntado, está sendo reunido, para que ao final seja feito um relatório sobre as causas da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, para ser encaminhado, um relatório final, à Procuradoria-Geral da República, para ela estabelecer se vai processar, se vai denunciar criminosos ou não. Eu digo ou não porque na gestão do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo era sempre ou não, né? Nenhum criminoso ele recebia algum tipo de responsabilização. Então, essa é uma situação. Tudo que foi investigado ali vai ser mandado para o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. E muitas situações que estão sendo colocadas nessa CPMI já estão sendo também objeto de apuração junto à Polícia Federal, que está cuidando independente do que a CPMI está fazendo. Então, a fila está andando de um modo meio escondido contra essas pessoas, enquanto tem uma fila que está mais aparente, que é essa que a gente vê na CPMI. E aí, como eu disse para vocês, eu nunca pensei que eu fosse cravar assim com tanta exatidão, né, aquilo que aconteceu na parte da tarde. Eu disse para vocês que depois das falas extremamente bombásticas do Delgatti na CPMI, que quando começassem ali os deputados e senadores bolsonaristas, nós teríamos ali uma ação para descredibilizar, humilhar, para atacar a figura do depoente, no caso, o hacker de Araraquara. Foi dito e feito. Mas de uma maneira inteligente, o que aconteceu foi o seguinte, a gente vê a Damares, vê todo mundo ali, aí vem o Eduardo Bananinho, o Flávio Bolsonaro, enfim, eles se deram bem ali porque ninguém perguntou das joias roubadas, né? Porque eles teriam dificuldades para responder sobre isso, né? A gente viu palhaçadas à beça ali, mas teve uma estratégia de defesa. Até essa figura bizarra aqui, que me lembra um dos patetas, né? Dos três patetas, só que é um pateta totalmente sem graça, né? Um show de hipocrisia, mas acontece o seguinte, os advogados de defesa, eles orientaram ali o depoente a usar o direito dele de ficar calado. E aí o seguinte, eles perderam completamente a possibilidade de fazer as suas encenações, tendo ali o Walter Delgatti participando delas. Agora, tudo isso também abre um alerta para todos nós o tempo todo, né? Que nós estamos lidando com esses extremistas que estão no Congresso Nacional e essas pessoas são extremamente perigosas para a democracia aqui no nosso país. Eles são absolutamente nocivos à vida republicana, porque eles fazem da mentira, desse comportamento na internet, de ferramentas para justamente corroerem o tecido social, as discussões racionais, a lógica das questões. Esse indivíduo que está aqui, ele gosta de fazer uma presepada, né? Ele fica o tempo todo ali também na internet e fica tentando ler o que vai dar mais ibope e o que não vai dar mais ibope nas suas falas. E, para vocês terem uma ideia, ele sempre publica, continua fazendo fake news, umas atrás das outras, com o maior descaramento. Por isso que eu digo que são figuras muito perigosas. Por exemplo, ele fez um tweet ontem, criticando o contingenciamento desse governo, o governo Lula, na área de educação, na área de saúde, na área orçamentária de uma maneira geral. Só que o estelionatário político, o indecente político, ele não informa que o orçamento que está em exercício nesse ano não é responsabilidade do governo Lula. Aí não é fazer defesa do Lula, do governo PT, não. É defender a verdade, a correção. Quando a gente vê uma pessoa com esse tipo de fraude ideológica, a gente tem que denunciar. Então, o orçamento que está em vigor agora é o orçamento que o padrinho político dele, o criminoso político a quem ele serve e segue, que montou junto com Paulo Guedes. Aliás, ele não montou nada, né? Quem montou foi a turma de Paulo Guedes. Deixaram a bomba relógio para ser detonada no governo posterior. E isso só não aconteceu de uma forma mais intensa porque houve uma articulação política muito eficiente, deixa eu tirar a figura aqui do ar, né? Foi muito feita de uma forma muito eficiente na transição, onde se aprovou uma PEC, né? Uma alteração na Constituição Federal para que o orçamento, pelo menos, garantisse o mínimo necessário para programas sociais fundamentais. Daí eu sempre digo para vocês da importância do governo atual
ter ferramentas de comunicação, ter uma interlocução mais direta, mais próxima com a sociedade. Muitas pessoas estão muito animadas, né, no campo progressista, em função dos últimos dados da pesquisa Quest, que mostrou que a aprovação do governo Lula melhorou, mas a gente não deve considerar isso aí, que é uma tendência absoluta, que isso vai ficar desse jeito, que não teremos nenhum solavanco, até porque quanto pior estiverem alguns dados na economia, melhor para essa gente que está agora apostando no quanto pior, melhor para eles. É a única coisa que sobrou. E são formas também deles tentarem desviar o assunto do quão criminoso era a figura do ex-presidente da República, o quanto ele era vulgar, quanto ele era um reles batedor chinfrim que chegou até a presidência da República. Então, gente, aquilo que eu comentei com vocês, coloquei aqui no quadro aqui, né? Hacker da Vaza Jato volta a prestar depoimento à Polícia Federal. Então, tudo aquilo que se viu hoje lá na Câmara, lá na CPMI, aquilo tem um efeito. Mas o que valeu mesmo foi o depoimento prestado por ele, que conteve as mesmas falas que foram colocadas no dia hoje, que foram prestadas ontem na Polícia Federal e que embasarão os investigadores, os delegados, os peritos para fazerem uma série de investigações para comprovarem se aquilo que nós vimos hoje era verdade ou era mentira. Sendo verdade, parece que vai ter muita gente de alto escalão, inclusive dentro das Forças Armadas, que vai se complicar de uma maneira muito séria. Isso não é difícil de verificar. Entrada e saída de pessoas, a agenda lá dos militares, não é possível que eles vão fazer também como fazia o Bolsonaro. Agendas secretas, desaparecer com agendas, enfim. Então, a situação para essas pessoas ficou muito complicada. E aí o inelegível apareceu. Ele disse o seguinte, ele respondeu alguns questionamentos dizendo que é fantasia aquilo que o Delgatti estava dizendo. Fantasia, diz Bolsonaro sobre o depoimento de Delgatti à CPI do 8 de janeiro. A questão é o seguinte, e as joias? Ele está se fazendo de morto. E o Rolex? E o dinheiro que foi parar na conta do general amigo dele que ele nomeou lá para os Estados Unidos? E a movimentação financeira do Cid? É tudo mentira também? É tudo fantasia? E o relógio Patek Philippe que o senhor roubou? Não tem como a gente falar de outra maneira. O senhor desviou. Cadê ele? O ACF conseguiu resgatar também? Que relógio foi esse que o ACF trouxe sem pagar imposto? Cometeu crime de descaminho do artigo 334. É fantasia também? Agora vamos ver mais situações envolvendo tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então, gente, muitas vezes a gente tem que ser mais incisivo, mas é porque nós estamos lidando com gente muito perigosa. Se essas pessoas tivessem conseguido o intento deles, a intenção deles, nós não estaríamos aqui conversando agora. Nós estaríamos numa situação vivendo realmente no mundo paralelo, governado por essa gente insana, essa gente bandida, essa gente chinfrim que esteve à frente do nosso país. Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Mande seu comentário aqui e as filas estão andando. Infelizmente, essas figuras ainda conseguem fazer muito barulho, mas daqui a pouco eles vão precisar fazer barulho dentro da papuda e dentro da colmeia. Bom, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!